Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar sobre entradas da WWE, né? Entradas que é um tema que algumas pessoas ligam, outras não, né? Para algumas hoje em dia, o pessoal que é da mais nova geração, eles não se preocupam muito, mas quem acompanhou ali uns anos atrás viu que era uma das coisas mais bacanas que tinham na WWE, além das lutas, além dos próprios segmentos, não só na WWE, né, como no Pro Wrestling também, era ali a questão das entradas, né? E hoje a gente vai falar sobre isso. O porquê que essas entradas elas mudaram tanto, né? Por que teve tanta diferença de anos passados para cá, né? Bom, eu acho que essa mudança se deve a vários motivos, vários motivos mesmo. Primeiro que a sociedade acabou mudando, né? Querendo ou não, as pessoas gostem ou não, mas é uma verdade que a sociedade mudou, né? Independente se for para melhor ou para pior. Então, mudou. Com isso também, mudou também a questão a questão a gente pode pôr aqui até a própria questão do cinema, né? O cinema mudou muito a forma como as pessoas lidam com o cinema, com a própria arte, com o advento da tecnologia, acabaram muitas coisas mudando, né? Muitas coisas mudando. A própria questão do cinema em si, né? Hoje em dia é notável que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? A gente pode ver a diferença dos filmes de antigamente para os de hoje, né? As pessoas estão tão ansiosas e a indústria do cinema, ela viu nisso aí uma necessidade de prender esses clientes, e eles viram essa necessidade, né, essa forma de manter os clientes, né, esses consumidores do cinema ali antenados e assistindo esses filmes. É tanto que nós podemos perceber hoje em dia que os filmes são cheios a maioria dos filmes são cheios daquelas piadinhas, né? Muitas vezes sem graça, mas aquelas piadinhas de 3 em 3 minutos e toda aquela situação. Justamente por isso, né? Os filmes hoje em dia, infelizmente, não podem ter mais aquelas sequências longas de desenvolvimento, porque senão muita gente se sente entediado. E eu acho que então o mundo da arte está indo por esse caminho, né? Esse caminho, arte, decoração, esse caminho das coisas mais minimalistas, né? Cada vez mais as coisas estão mais minimalistas, mais simples, mas ao mesmo tempo em busca de uma certa sofisticação. E isso com certeza influenciou a WWE. Se a gente for pegar as entradas de alguns wrestlers, né, e wrestlers femininas também, a gente vai poder reparar isso. Como por exemplo ali, até os mais diferentes ali, a gente pode pegar até a Stephanie Vaquer, né, que inclusive é uma ótima lutadora. Ela vem ali com aquela roupa dela, beleza? E ela vem ali com aqueles chifres na cabeça, né? Mas apesar disso, ela não tem uma performance assim extremamente notável na entrada dela. Ela vem ali daquele jeito, daquela forma, porque a identificação dela é aquela, né? Ou seja, as coisas estão mais simples hoje em dia, né? E nós temos que entender isso também, né? E assim como a Stephanie Vaquer, se a gente for ver ali, tem vários outros, né? Como o próprio Jey Uso,
né? O próprio Jey Uso ali, ele vem com aquela coisa do It ultimamente, mas pô, não tem nada assim demais na entrada dele. Bem diferente de antigamente, né? Antigamente, onde nós tínhamos aí o próprio Undertaker, né? O Undertaker vinha ali com aquela entrada bem bacana dele, né? Onde ficava tudo escuro, né? Ele vinha ali com aquela capa, com o chapéu, e ele vinha ali entrando lentamente até o ringue, né? Inclusive a entrada dele demorava demais, né? Mas todo mundo queria ver a entrada dele, porque era um evento. E ele vinha ali bem devagar, a câmera dando ênfase nele, até quando ele chegava ali perto do corner, por fora do ringue, subindo as escadas, ele abria os braços, então tudo se acendia, né? Ainda tinha tirada de chapéu que ele revirava os olhos. Então é algo assim muito bacana que faz falta hoje em dia, né? E a isso a gente pode citar muitos outros também. A entrada ali do próprio Triple H, que vinha com aquela garrafa de água e cuspia, né, aquela água para cima. E aí tinha aquelas luzes e acabava dando um contraste assim bacana no shape dele, né? Então era algo muitas entradas legais antigamente. A gente tinha ali também a entrada do saudoso Bray Wyatt, né? A entrada do saudoso Bray Wyatt. O Bray Wyatt vinha ali com seu chapéu, né? E aí o pessoal acendia até a lanterna dos celulares, né? Ficava todo escuro ali com a lanterna. E ele vinha ali, né? Com aquela coisa que ele usava na mão, acabei esquecendo o nome, né? Mas ele usava para clarear, e aquilo ali foi muito enigmático durante muito tempo. Então esse tipo de coisa deixa a entrada do lutador bem marcante, né? Até umas há muito tempo atrás que eram consideradas simples, mas tinham também o seu quê de importância. A gente podia ver ali entrada do Jeff Hardy. O Jeff Hardy vinha ali, geralmente fazia aquela dancinha no início, cumprimentava a galera, depois que entrava no ringue, subia no corner e abria os braços daquele jeito lá, balançando a cabeça. Então é uma coisa assim muito legal, muito divertida mesmo. E também, para citar, a gente pode citar mais o próprio Mr. Kennedy. Quem aí lembra do Mr. Kennedy? Mr. Kennedy, que na TNA era chamado de Mr. Anderson, né? Que ele vinha ali com aquela entrada dele e o cara que anunciava o ringue, né? Ou a mulher, dependeu, acho que na época era a Lilian Garcia, né? Lilian Garcia, que voltou até recentemente. Mas o que acontece? Eles não anunciava ele. Quando ele entrava no ringue, ele vinha e colocava a mão para cima e vinha um microfone do teto. Então essas coisas eram muito bacanas, né? E ele mesmo se anunciava, né? E ele fazia aquele Mr. Kennedy alongado, Mr. Kennedy. Então era algo assim muito divertido, muito bacana mesmo. O próprio Matt Hardy também, irmão do Jeff Hardy, ele também fazia isso. Ele também, não dessa forma, né? Mas ele entrava e fazia aquele gesto ali dos Hard Boys, aquela coisa que ele criava nas cordas. Então muita coisa bacana rodeava esse universo aí das entradas da própria WWE, né? O próprio, a gente pode pegar até lutadores com perfis extremamente diferentes, como por exemplo, agora eu estava citando o Matt Hardy, mas a gente pode citar também o The Great Khali. O The Great Khali fiz até um vídeo dele recentemente, né, com seus 2,16 metros de altura. Vinha entrando no ringue, ele vinha entrando bem lentamente também, e aí tocava aquela música da Índia, e a câmera sempre filmando ele de baixo para cima. Então aquilo era muito legal, né? Ou seja, evidenciando cada vez mais a altura dele, a entrada, e aquilo dava essa valorização, né? Ou seja, ali
as pessoas já ficavam empolgadas para a luta. Aí também a gente pode citar o Kane, né? O Kane, que também é muito alto, vinha ali, chegava perto do corner, colocava os braços, depois fazia aquele movimento dos braços e saía o fogo dos corners, né? Então era algo extremamente bacana, né? Extremamente bacana, e essas coisas fazem muita falta a WWE hoje em dia. E isso fazia o sentimento da gente acompanhar os lutadores e a gente mesmo, os fãs, nós se sentíamos preenchidos por tudo isso. Além desses lutadores também a gente pode citar o Maga, né? O Maga, que tinha aquele personagem dele muito legal. O Maga se comportava como uma criatura, né? Então isso é muito bacana, né? Muito, muito bacana mesmo. Além do Maga, a gente tem aí o próprio Ric Flair, né, que eu coloquei na capa na thumbnail do vídeo, né, que vinha ali aquela entrada com aquela música, ele com aquela capa, então muito marcante. Aí a gente tem ali o próprio Shawn Michaels, né, o Sexy Boy. Ele vinha ali fazendo aquela dancinha dele, né, que era muito marcante também, né? É muito marcante. O pessoal lembra até hoje. E não precisava ter um destaque tão grande dessa forma para poder ter uma entrada legal, né? Teve muitas entradas marcantes de lutadores que não eram que não ganharam tantas coisas assim. Pô, como a gente pode ver mesmo, quem aí lembra do Jesse e do Festus, né? O Jesse vinha ali com o Festus, era amigo dele, e o Festus, que inclusive era o Luke Gallows, ele vinha ali e ele era meio lerdão, aquela coisa, ele com a língua pra fora, porém quando o sino tocava ele se transformava, né? Então tinha muito isso, era muito bacana, né? E esse tipo de coisa, esses pequenos detalhes que fazem falta na WWE atual, né? Fazem muita falta. Outro exemplo de entrada bem marcante e bem legal era a entrada do Big Daddy V, né? Quem não lembra aí do Big Daddy V, saudoso também, né? Fez personagens como Mabel, como Víscera, né? Saudoso também, né? Fez personagens como Mabel, como Víscera, né? A Big Daddy V que era bem forte, né? Gordo, né? Digamos assim. E muito alto também. Tinha umas tatuagens. Então o cara era assustador. O cara vinha junto com o manager e aquilo causava espanto logo de cara. E é isso. Ou seja, hoje em dia a gente percebe aí que os lutadores entram meio avulso, né? Nem se importam muito com a questão das entradas ou coisa do tipo, né? Eu não sei também se tem uma orientação da própria WWE com relação a isso, para dar mais valor aos segmentos em si, ou a performance e não a performance da entrada. Mas o que a gente tem certeza e de fato percebe é que as entradas hoje em dia elas estão muito ruins, ou seja, a entrada de um lutador ou de uma lutadora juntamente com a theme song, a música de entrada, eles são parte da personalidade de um wrestler, né? E como nós não temos muito isso hoje em dia, às vezes isso nos deixa um pouco para baixo, né? Pois a gente queria algo melhor. Então quando a gente volta para trás e fala sobre as entradas antigas, as entradas da era de ouro da WWE, isso não é um saudosismo, né? Isso é somente um fato, né, de algo que está acontecendo, né? Se a gente fosse perguntar, tem entradas boas hoje? Tem. Pouquíssimas, né? Ainda tem, mas são bem poucas mesmo comparado a antes. Mas essa identidade, essa questão da música, da entrada, essa identidade juntamente com o próprio lutador, isso é uma coisa que faz muita falta na WWE atualmente.
E é isso. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Se inscrevam no canal, deixem o seu gostei e até a próxima.